Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de reflexões na nossa amada Casa da Paz. Que todos possam se sentir acolhidos, reconfortados e consolados por esses irmãos maravilhosos que nos acompanham nesse momento. Sejam todos bem-vindos, viu? Bom, para a gente começar a nossa harmonização da noite de hoje, eu quero fazer a leitura numa lição chamada A Lição da Aranha. E ela foi ditada por Emmanuel a Chico Xavier e está no livro Agora é o Tempo. Uma lição bem interessante que traz uma reflexão bastante importante para a nossa caminhada. E ela começa da seguinte forma: o aprendiz perguntou ao orientador, depois da aula, em torno das dificuldades humanas: Instrutor, onde os motivos pelos quais sempre se multiplicam os obstáculos diante dos homens, impedindo-lhes a sublimação espiritual? O amigo convidou o discípulo a visitar um casarão próximo, semi-abandonado. Entraram, e numa sala espaçosa, grande aranha se mostrava presa no centro da caprichosa rede de fios, entretecida por ela mesma. Vês esta aranha encarcerada no labirinto feito por ela própria? Indagou o mentor. Ante o sinal afirmativo do rapaz, o amigo acrescentou: Observemos. Passados alguns instantes, apareceu jovem auxiliar de serviço, naquela moradia quase desabitada e usando um espanador, desfez o tecido, libertando a aranha, que se deu pressa em esconder sob pesado móvel. Voltaremos amanhã para nossos apontamentos, falou o orientador. No dia seguinte, professor e discípulo regressaram ao casarão, e num aposento diverso, a mesma aranha se apressara no centro de outros fios tecidos por ela própria. Decorridos poucos segundos, a jovem da véspera reapareceu e acabou com a trama, libertando a aranha que se afastou, ocultando-se em antigo móvel desocupado. Mais um dia, e pela terceira vez, o instrutor e o aprendiz retornaram ao mesmo local, surpreendendo a mesma aranha no centro de outra complicada rede de fios, criada por ela mesma. A jovem já conhecida surgiu e, agitando o espanador, libertou a aranha, que rapidamente tomou novo esconderijo sob mala suspensa. Foi então que o mentor, dirigindo-se ao rapaz, resumiu a lição esclarecendo. Lembrou você que os homens lutam com grandes entraves no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros no plano físico quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-los das prisões engendradas e construídas por eles. Entretanto, que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois, usando o livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios? Uma lição que toca muito profundamente em nós e tem tudo a ver com a reflexão que a gente vai fazer na noite de hoje. Então, já harmonizados, inseridos nessa forma de reflexão, vamos nos elevar em oração ao nosso Mestre Jesus. Mestre querido, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida aqui na Terra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, encarnados e desencarnados, para mais uma noite de reflexões, Senhor. Que as palavras aqui sejam apreendidas, refletidas, que possamos juntos, Senhor, nos elevar um pouquinho mais, conseguindo se nos aproximar um pouco mais do Senhor, Mestre. E que a gente consiga se abrir para receber todas as bênçãos que recaem sobre cada um de nós. Seja conosco, Mestre de luz, nos amparando, nos envolvendo, nos abençoando com seu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então à nossa reflexão da noite de hoje.
A gente vai falar hoje sobre assistência espiritual. E aí a lição da aranha vem justamente ao encontro desse tema, né? Assistência. O que seria a assistência? Assistência a gente sabe que é auxiliar, que é ajudar, proteger, amparar, enfim. Tudo aquilo que a gente sabe que a espiritualidade faz por nós. Como a própria lição inicial falou para a gente, os benfeitores, esses amigos espirituais que estão trabalhando no bem em nome do Senhor, em nome do Cristo, nos amparando, intuindo, né? Eles estão sempre ao nosso redor, nos prestando justamente essa assistência, como é o caso da aranha, que falou ali na lição, né? Que nem a moça que vinha e espanava a teia em que a aranha estava sempre presa, nós, nas nossas dificuldades, estamos presos. Esses benfeitores, esses irmãos amorosos, eles vêm justamente nos auxiliar, nos libertar muitas vezes dessas teias, dessas amarras espirituais que nós mesmos criamos, como a lição, Emmanuel mesmo colocou nessa lição, para podermos ter um pouco mais, adquirir um pouco de leveza, para a gente poder seguir em frente a nossa caminhada, fazendo o que a gente precisa fazer, e não nos atrasando em situações equivocadas que nós mesmos criamos, né? E a gente sabe que, como nos ensina o Evangelho, a espiritualidade nos diz que nós temos sempre esses irmãos ao nosso redor. E nós temos aquele que é o nosso anjo guardião ou mentor espiritual, que nos envolve, que ele foi encarregado de zelar por nós. Ele cuida de nós, nos ampara, muitas vezes nos consola, nos intui e também vibra pelas nossas boas aquisições espirituais e também chora pelas nossas dificuldades e pelo nosso atraso, pelas situações que nós mesmos criamos na nossa caminhada. Porque são irmãos que, como nós, estão em seu processo de elevação espiritual. Estão conosco, nos amparando e nos auxiliando e crescendo junto com a gente. Daí a importância muito grande da gente ter a vigilância e da gente saber exatamente qual o caminhar que queremos seguir. Porque nós estamos cercados de irmãos que se inspiram em nós, que estão também caminhando conosco e buscando se elevar. E será que a gente já se deu conta do tamanho do auxílio que é concedido a nós pelo Pai, pela sua infinita misericórdia, através desses irmãos espirituais? Eles nos querem tanto bem, né? Eles estão sempre tentando nos ajudar, tentando ajudar a gente a encontrar o caminho do bem, do amor, da tranquilidade, mesmo nas situações aflitivas, porque elas são necessárias para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual, que a gente precisa crescer. E eles jamais desrespeitam o nosso livre-arbítrio. Esses irmãos que nos assistem no plano espiritual, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, né? Nas nossas escolhas, salvo situações muito complicadas, que tudo de acordo com a permissão do Pai, com a permissão do nosso Mestre Jesus também, e que trabalha para o nosso Pai misericordioso. Então, eles permitem que a gente viva essas experiências necessárias para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual. Mesmo que sejam escolhas dolorosas que nós fazemos, muitas vezes fazemos escolhas muito dolorosas, eles estão ali conosco, olhando por nós, orando por nós, intercedendo ao Pai pelo nosso bem, pedindo pelo nosso bem, pela nossa recuperação, pedindo para que nós tenhamos força, que nós tenhamos o discernimento e o bom senso para seguir a nossa caminhada com mais luz, com mais cuidado, com mais zelo por nós mesmos. Esse auto-amor que a gente precisa desenvolver. Eles nos amam, mas nós precisamos nos amar, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E quantas vezes
Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, conturbados, que todos nós passamos, todos nós que estamos encarnados aqui na Terra. Nós estamos aqui em uma escola espiritual. E a gente sabe que existe a pedagogia divina para a nossa caminhada. Essa pedagogia é aplicada aqui nessa escola maravilhosa, em que nós precisamos estudar, nós precisamos fazer as provas, os testes e passar nas provas e nos testes, termos bons resultados para poder passar de ano. Ou seja, nós precisamos das situações provas, das situações testes, para que a gente consiga se elevar espiritualmente, que é justamente aumentar um degrau na escala evolutiva. E quantas vezes, no meio desse turbilhão dessas dificuldades, no turbilhão dessas situações conflitivas que a gente está vivendo, muito nesse momento, interiormente principalmente, porque a gente está assim, sentindo as transformações espirituais que estão acontecendo no nosso planeta, quantas vezes a gente se questiona diante das ditas tragédias, das situações de desencarnes coletivos, enfim, das dores do mundo, a gente se questiona onde está o Pai nessas horas? Onde estão esses amigos espirituais que trabalham para o nosso Pai, para proteger esses irmãos? Ou então a gente questiona o seguinte: nossa, tem tantos irmãos vivendo, insistindo no mal, nas atitudes perversas. Onde esses irmãos espirituais agem nisso tudo? Por que que eles não impedem que essas situações aconteçam? Eles não podem, porque tudo é determinado pelo Pai. As situações que a gente escolhe, né, que muitos irmãos escolhem situações muito difíceis, a gente bem sabe, tudo isso está sendo direcionado no sentido de cuidado, tá? Está sendo tudo muito cuidado pelo nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta. Ele tem nas mãos as rédeas de tudo o que está acontecendo na nossa caminhada. Não desanimemos, que a gente não se sinta abandonado espiritualmente, porque isso é impossível. Impossível. Porque o Pai é amor. Ele nos ama absolutamente. O Mestre nos ama muito, muito. Nunca nos deixaria entregues à nossa própria sorte. Porque se fizesse também, a gente demoraria muito tempo para poder caminhar, muito tempo para poder crescer espiritualmente pelas nossas escolhas bem equivocadas, né? E aí, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade responde: mais do que imagineis, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Aí a gente pensa assim: nossa, a gente tem o livre-arbítrio, não tem? Temos. E nós temos um livre-arbítrio relativo. O que é isso? O livre-arbítrio ele é uma conquista do espírito. Ele é também uma conquista determinada pelo processo de evolução espiritual nosso. Quanto mais evoluídos espiritualmente, mais condições nós vamos ter de exercer plenamente nosso livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas livremente. Por quê? Porque quanto mais evoluídos, melhores serão as nossas escolhas, porque já estaremos imbuídos do bem, dos sentimentos de amor, de compaixão, de benevolência, de caridade. Isso já vai estar num nível de construção espiritual muito mais elevado. E aí as nossas escolhas serão muito mais voltadas, serão todas voltadas para esse amor, para esse bem. Nós ainda não temos condições de ter um livre-arbítrio pleno. E isso não sou eu que estou dizendo, né? A espiritualidade mesmo disse aqui, olha, com bastante frequência são eles que vos dirigem, nos conduzem, nos amparam.
E esse dirigir, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente interpreta as palavras, principalmente quando a gente está estudando a base da codificação, porque quando fala que eles nos dirigem, não é que somos marionetes nas mãos da espiritualidade, de forma alguma. Não é isso que está sendo falado aqui. Está dizendo justamente sobre essa assistência espiritual, porque eles já estão num nível de consciência espiritual maior, um pouco maior do que o nosso, e tem aqueles também com nível de consciência espiritual muito maior do que o nosso, e que sabem, que nos conhecem por dentro, conhecem nossas situações espirituais. Então, eles nos amparam, nos conduzem para nos proteger de nós mesmos. Essa é a situação verdadeira. Porque nós precisamos ainda de assistência para nos proteger das nossas próprias más inclinações. Então, muitas situações não acontecem conosco porque esses irmãos interferem com a permissão do mestre, é claro, com a permissão do pai, né? Então, assim, muitas situações não acontecem porque eles não permitem, porque aquilo seria grave demais para a nossa caminhada. Então, a gente tem a consciência de que tudo está no controle do amor. Tudo está sendo conduzido pelo amor. Inclusive as situações que a gente ainda não consegue compreender, mas que pelo menos a gente consiga já ter um pouco de entendimento que nada acontece por acaso. Nós não estamos entregues ao acaso porque ele não existe. Nós estamos entregues ao amor, nas mãos do amor. Que a gente tenha muita consciência disso, sabe? Desse amor do Pai por cada um de nós. Então, eles estão ao nosso redor, de todos nós. Não existe preferência, não existe preferência para o Pai, não tem melhor ou pior, porque o Pai é amor. E o Pai nos vê com amor, a porção de amor que existe em nós, porque somos criações divinas. Então, nós somos amor. Por incrível que pareça, nós somos amor. Todos nós somos divinos, temos a porção do amor dentro de nós. Então, inclusive dos nossos irmãos, que têm uma conduta muito equivocada ainda, que causa muitas dores, muitas tristezas, eles também estão sendo amparados espiritualmente. Eles não estão sendo deixados assim de lado, sabe? Para eles poderem seguir a caminhada deles no equívoco, não de forma alguma, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas colocações, a gente precisa ter muito cuidado com as vibrações que a gente está emitindo, que a gente está emanando. Inclusive em relação a essas situações que são bastante difíceis, mas a gente precisa começar a lançar um olhar espiritual para essas situações. Um olhar espiritual que transcende, que visa ao crescimento, que visa a elevação espiritual, sabe? Tudo que está acontecendo à nossa volta é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento espiritual. E a gente precisa entender que as dores e as alegrias, elas fazem parte da nossa caminhada. Elas são necessárias para o nosso adiantamento moral, né? Então, uma situação que precisa ficar muito clara para nós, que foi justamente essa lição do Emmanuel, muito importante, sobre a teia da aranha, né? Essa teia que nós criamos. Eu vivo circunstâncias dolorosas na minha caminhada, assim como as situações felizes da minha caminhada, devido às minhas escolhas, devido às situações pelas quais eu preciso passar pela minha necessidade evolutiva, sabe? A gente o tempo todo está semeando, o tempo todo estamos semeando. E a colheita, ela é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu não posso estar vivendo uma caminhada
pautada em situações materiais, voltada para o dinheiro, exclusivamente para o trabalho, exclusivamente para as situações materiais do nosso planeta e querer resultados muito positivos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a escalada espiritual, sabe? E tem momentos na nossa caminhada, como a gente estava falando, né? Que parece que as dores pesam muito mais do que as alegrias, não é verdade? Porque a nossa vida é como uma montanha-russa. Tem momentos que a gente está no topo, que a gente está se sentindo assim, nossa, pleno, né? E tem momentos que a gente parece que assim, nossa, tudo acontece ao mesmo tempo. Caramba, quando vem uma situação negativa, ruim, negativa, vem um monte de coisa junto. É porque nós precisamos desses momentos de respiro para nos prepararmos, para nos elevarmos, para podermos encarar as situações que realmente precisamos para o nosso crescimento espiritual, principalmente as situações ligadas a um passado espiritual que a gente não lembra, mas que a gente precisa rever para poder transmutar, transformar, ressignificar determinados sentimentos, determinada forma de pensar, sabe? E é nesses momentos de dificuldade maior que precisamos muito, muito nos elevarmos. A gente precisa, nesses momentos, lembrar que temos esse auxílio do alto o tempo todo. A assistência espiritual está a uma oração de distância de nós. Como assim a uma oração de distância, né? Porque nós precisamos fazer esse movimento de busca. Eles estão aqui. Nós não estamos vendo, alguns de nós temos a condição de vê-los, mas muitos não temos, né, de ver esses irmãos que estão aqui conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos envolvendo com seu amor e suas orações. Mas, como a gente ainda está muito preso a determinadas situações materiais, a gente às vezes não tem o hábito de cultivar a oração durante o nosso dia, porque não é só quando a gente acorda ou quando a gente vai dormir, durante o nosso dia, durante a nossa caminhada, e a gente não consegue acessar essa assistência. Então, o que quer dizer uma oração de distância? É justamente esse movimento de elevação, esse movimento de transformar a nossa vibração, fazer com que ela fique mais saudável, que é o que a gente fala de se abrir para receber. A gente precisa se elevar um cadinho mais para poder receber todo esse amparo, toda essa assistência espiritual que chega até nós. E olha, essa assistência, ela vem muitas vezes através dos nossos irmãos encarnados mesmo. Quantas vezes a gente acontece da gente estar num momento de dificuldade e vem um irmão, uma pessoa às vezes estranha a nós, que a gente não conhece, e fala para nós algumas coisas, dá alguns conselhos, enfim, que fazem com que o nosso dia ou aquele problema se dissipe de uma forma muito interessante, muito saudável. Porque é a forma também como esses irmãos nos amparam. Essa assistência, ela vem através de nós mesmos, de um outro. A gente precisa entender que se abrir para essa assistência espiritual não é só em benefício nosso, porque nós somos instrumentos nas mãos da espiritualidade de amor, espiritualidade amiga. Então, é a gente também se elevar durante o nosso dia para sermos instrumento de amparo ao nosso irmão, para que a gente possa trabalhar, isso de fato é trabalhar na seara do Mestre. É a gente estar sempre pronto para ajudar, para amparar, para acolher. E grande parte desse acolhimento é através da espiritualidade de amor que nos usa de instrumentos de amor, de tranquilidade, seja um abraço, um sorriso, uma palavra amiga, enfim. Esse recurso da espiritualidade de nos dar a leveza
nos ajudar a ter leveza na caminhada, ela vem de múltiplas formas. A casa espírita, que é um polo de assistência espiritual, a casa espírita, ela oferece múltiplas formas de amparo. E todos que estão na casa espírita estão ali por amor e trabalhando para Jesus, servindo de instrumento para essa espiritualidade que nos assiste, que nos ajuda, para poder ajudar o próximo. Então, a gente tem também o recurso do atendimento fraterno, a gente tem o recurso dos estudos da casa espírita, que são, sim, assistência espiritual, que a gente recebe a codificação, ela é o consolador prometido. O que que é esse consolador? É toda a assistência de que a gente necessita ali para fazermos a nossa reforma íntima, para que a gente consiga galgar um caminhar mais leve, mais tranquilo, tomando as decisões mais acertadas, né? Então, a gente tem a palestra espírita, é assistência espiritual, tantas situações que estão ao nosso redor, o passe magnético que a gente pode receber na casa espírita, o tratamento espiritual. Todas essas dimensões de trabalho, elas são empreendidas, elas são realizadas pelos irmãos benfeitores, pelos trabalhadores espirituais do bem. E como é que a gente pode dizer que se sente abandonado, que se sente sozinho? Como a gente pode dizer que a gente está entregue, que o planeta está... o planeta está se acabando. E, nossa, olha isso, que coisa absurda na TV. Nossa, não, acabou. São chegados os tempos mesmo, sabe? Vai tudo acabar mesmo. Tem que acabar tudo, porque fica só os bichos, a natureza, porque a gente não serve para nada. É um pensamento absolutamente equivocado, absolutamente distanciado do conhecimento, do entendimento, do propósito espiritual de cada um de nós e de cada situação. É um cuidado que a gente precisa ter. Porque aí, quando a gente tem esse tipo de pensamento, primeiro que a gente diminui a nossa vibração espiritual, né? A gente abaixa a nossa frequência vibratória e aí as situações realmente não passam a não ser nada boas, né? O nosso planeta está vivendo um momento conturbado, um momento de dificuldades espirituais muito grandes, porque a gente sabe que o nosso planeta está passando pelo período de transição. Estamos vivendo o ápice da transição planetária, um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Então, é próprio desses momentos de transição que haja situações difíceis. Por quê? Justamente porque o planeta está modificando o seu magnetismo, como a própria ciência da Terra já comprovou, que o magnetismo do planeta, os polos magnéticos do planeta mudaram de posição, já estão se modificando, que o planeta ele vai evoluir, se transformar, nós querendo ou não, nós acompanhando ou não. Então, o planeta está se transformando, então precisa que haja algumas situações para que a gente desperte, para que a gente comece para ontem essa transformação íntima que a espiritualidade tanto bate na tecla, tanto fala, tanto nos aconselha. O que mais a gente quer? O que mais a gente está esperando? Muitos creem, esperam que o mestre volte em pessoa ou em espírito estar conosco para nos, guiar, direcionar, enfim, escolher por nós. Mas o mestre está aqui conosco o tempo todo. Estarei convosco até o fim dos tempos. Promessa do mestre. Ele está. Justamente através desses irmãos que nos assistem espiritualmente, que nos oferecem o seu amor, o seu cuidado, o seu amparo. E o que cabe a nós nesse processo? Qual é o nosso papel
nesse projeto de assistência espiritual tão maravilhoso e perfeito? Essa pergunta ela é muito importante, porque muitos de nós estamos acomodados. Muitos de nós estamos em uma postura de rebeldia diante das situações que precisam acontecer, de rebeldia diante das modificações que precisamos empreender, porque nós estamos acomodados na nossa caminhada. E a gente muitas das vezes quer deixar nas mãos da espiritualidade todo o processo. E também culpar o Pai, culpar o Mestre pelas nossas dificuldades da vida, pelas nossas infelicidades, enfim, pelos momentos difíceis da nossa caminhada. E é um equívoco tão grande da nossa parte, né? A caminhada compete a nós. A transformação espiritual, ela é individual e intransferível, como a espiritualidade nos adverte. Não tem como eu querer situações felizes, alegres na minha caminhada, se eu não busco ser bem-aventurado. O que foram as bem-aventuranças que o mestre trouxe? As bem-aventuranças foram justamente o mestre nos mostrando que haverá aflição, haverá choro, haverá dificuldades, mas se você conseguir entender o propósito de cada uma dessas situações na sua caminhada, você será bem-aventurado. Porque você será alegre, você terá paz de espírito, mesmo nos momentos aflitivos. Jesus não falou que a gente não ia ter aflições na nossa caminhada, a partir do momento que a gente decidisse seguir os passos dele. Jesus não falou isso, em momento algum. Mas ele sempre afirmou que estaria conosco. Ou seja, aqueles que são trabalhadores diretos do Mestre estão conosco o tempo todo, nos amparando, nos assistindo. E aí, como a gente estava falando, né? Nós não estamos sozinhos nesse empreendimento. Interessante que a Joana de Ângeles usa essa palavra empreender, empreendimento, nessa empresa, que é a nossa vida aqui na Terra, nossa vida espiritual de uma forma geral. Ela está em nossas mãos e cabe a nós administrarmos isso da melhor forma possível. E a gente precisa entender justamente o passo que precisamos dar. Nós que precisamos buscar nos abrir para receber esse amparo. Como a gente lembra as palavras de Jesus na passagem, está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Olha que coisa maravilhosa. Jesus já nos disse tudo o que ele tinha para nos dizer. Tudo. A doutrina espírita veio para nos explicar que Jesus já exemplificou todo o amor, tudo o que a gente precisa buscar na nossa caminhada, buscar fazer. E a doutrina espírita vem nos explicar a miúde algumas situações que nós ainda não estávamos preparados para compreender quando Jesus esteve entre nós. E aí, quando a gente se depara com essa passagem, entendemos o seguinte: o trabalho é nosso. O trabalho é nosso. Peçam, busquem, batam. E algo muito importante que deve ficar marcado aqui para a gente. Sempre teremos resposta. Sempre receberemos um amparo. Nos será dado, nós encontraremos e a porta se abrirá. Sempre que nós pedirmos, sempre que nós nos abrirmos para receber, a assistente espiritual está lá, de braços abertos para nós,
Se nós estamos vivendo nesse momento angústias, dificuldades, que a gente tenha a força e a firmeza, a certeza de que Jesus está conosco. Jesus está aqui, nesse momento com a gente. Enquanto a gente está aqui estudando, Jesus está aqui com a gente. Ele está em vibração. Ele está aqui através dos seus trabalhadores que nos assistem, que nos amparam. Ele está aqui o tempo inteiro, o tempo inteiro. E ele está dentro de nós, porque uma vez tocados pelo Mestre, uma vez tocados pelos ensinamentos, pelas palavras do Mestre, o Mestre sempre vai estar aqui dentro de nós, sempre. Então não é necessário, meus irmãos, o desespero, o medo que paralisa. Não é necessário isso. Que a gente movimente a nossa vontade, essa vontade espiritual lá no fundo. Não é aquele desejo passageiro, mas é aquela vontade espiritual, esse querer que nos move. Que a gente faça com que essa vontade cresça, nos faça buscar esse auxílio, esse amparo e as transformações de que a gente tanto necessita. Que a gente coloque o nosso coração nas coisas certas. Que a gente coloque o nosso amor nas coisas, nas situações certas, nunca em coisas, né? Em situações certas, adequadas para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos irmãos. E a espiritualidade é bem clara. Ela nos fala que o grande entrave para a assistência espiritual somos nós mesmos. Nós somos o grande entrave, o grande bloqueio para que a assistência espiritual chegue até nós. A gente muitas vezes não permite que essa ajuda se concretize por causa dos nossos desvios de conduta, dos nossos desvios de sentimento, de comportamento, as nossas vaidades, nosso orgulho, o nosso egoísmo, enfim, as nossas mazelas espirituais. Que muitas das vezes a gente tem atitudes, a gente fala determinadas coisas que a nossa consciência grita. Acende aquela luzinha vermelha, dizendo assim: não é por aí. Isso aí que você está pensando, a forma como você está sentindo, está equivocada. Não está legal. A nossa consciência, ela traz todas as leis divinas escritas nela. E ela aponta para nós, ela nos dá o alerta de que aquilo não está legal, mas a gente insiste nas situações, a gente insiste nos pensamentos equivocados. E aí o que acontece? Uma situação que a gente vê o tempo todo na literatura espírita, que a espiritualidade tenta de todas as formas chamar a nossa atenção, cuidado, vigia, ora, se eleva, afine conosco, afine com o bem. Aí o que acontece? A gente acaba atraindo e encontrando outro tipo de assistência espiritual, que é assistência negativa. Porque ao mesmo tempo que nós temos ao nosso lado, ao nosso redor, irmãos absolutamente envolvidos no nosso bem, nós temos também os irmãos que ainda estão equivocados, que estão no plano espiritual, que eles estão ainda presos a determinadas situações materiais muito complicadas. E quando a gente baixa a nossa vibração, o que seria essa vibração, né? A energia que a gente emana, ela não está com uma qualidade muito boa. Esses irmãos percebem, esses irmãos equivocados percebem essa baixa vibração. Enquanto a gente mantém nossa vibração lá no alto, eles não conseguem nem nos ver, porque tem que ser frequências iguais, né? Então, eles não conseguem nem nos alcançar porque a gente está se mantendo, ó. A gente está se mantendo em oração, a gente está se mantendo em vigilância, em condutas mais felizes, então a gente consegue desaparecer aos olhos desses irmãos. Mas, como nós temos muitas dificuldades ainda
Como nós ainda fazemos escolhas muito complicadas, todos nós fazemos ainda. Quantas vezes a gente faz uma coisa ou fala, aí depois fala, nossa Senhora, eu já sei que eu não devo fazer tal coisa. Eu estudo tanto a doutrina, eu já sei que eu não devo agir dessa forma ou pensar dessa forma, mas eu já fiz. E aí aquela vibração já foi. Gente, e a gente tem muitos momentos como esse, né, em que a gente se dá conta de que, nossa, puxa vida, errei. E aí, o que que cabe a nós fazer? Modificar rapidamente a nossa vibração, fazer uma oração. Senhor, me ajuda nessa minha dificuldade, que eu não repita mais esse equívoco. Só que a gente vai precisar reaver a situação equivocada que a gente criou. Isso é fato. Mas que isso venha com amor, né? Não com uma carga muito pesada. Bom, aí a gente está falando de uma assistência equivocada, mas minha cá, assistência. Como que, se assistência espiritual é do bem, como que você fala em assistência negativa? Assistência, nesse sentido de que os nossos irmãos, eles são assessores espirituais. Mas o que que é isso? Eles nos prestam uma assessoria. Nada, e a gente tem isso bem claro, sabe? Os nossos irmãos equivocados, eles não criam nada para nos prejudicar, que nós já não tragamos no nosso coração, que a gente já não traga, sabe? Tá aqui, tá aqui. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, enfim, né? Tantas situações. E se eu faço na minha caminhada com que esses minhas próprias dificuldades espirituais, com que elas se acentuem, com que elas se tornem mais claras, que elas, eu valorizo, né? Se eu valorizo essas situações, elas vão vibrar mais forte em mim. E esses irmãos vão se aproveitar dessas situações. Olha, aquela pessoa ali, ó, ela é muito vaidosa. E eles nos inspiram também, nos inspiram situações ligadas às nossas paixões, aos nossos vícios morais, sabe? Então é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. Muito grande. Qual é a companhia espiritual que eu quero? E qual é a companhia espiritual que eu, de fato, estou cultivando? Eu estou me abrindo, buscando, perseverando no bem, nas condutas felizes, estou dando o meu melhor todos os dias, a todo momento. Eu estou tentando afinizar com esses irmãos queridos que me assistem. Ou eu reconheço que eu ainda estou presa à vaidade, eu ainda estou presa a situações materiais. É uma pergunta que a gente precisa fazer, que cada um faz no seu íntimo, no seu coração, né? E aí a gente lembra que Paulo de Tarso disse que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O que que Paulo de Tarso estava falando para a gente? Que essas testemunhas, testemunhas das nossas condutas, testemunhas dos nossos equívocos e das coisas boas que a gente faz. E aí é o cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre nós mesmos, sabe? A gente precisa fazer esse trabalho de introspecção, de a gente analisar quais os tipos de vibrações que a gente está buscando, que vibrações que a gente está buscando emanar na nossa caminhada. As minhas condutas estão de acordo com a paz, com a tranquilidade que eu desejo, com o equilíbrio que eu tô buscando isso realmente na minha caminhada. Eu me aborreço, perco a paciência com muita facilidade. Eu brigo, eu julgo, costumo falar que hoje em dia muitos estão tendo o hábito de julgar e condenar, né? Julga, que julgar é uma coisa que infelizmente todos nós ainda fazemos, infelizmente. Só que as pessoas hoje em dia elas estão muito julgando e condenando. O que quer dizer isso? A gente às vezes julga o nosso irmão e determina
que aquilo que eu penso é, né? Então, assim, são muitas situações que a gente ainda faz, sabe? Muito equivocadas. Eu estou buscando estudar a doutrina espírita. Gente, isso é de uma importância tremenda. O estudo da doutrina espírita, da base e das obras subsidiárias que vieram e chegam o tempo todo para nós, de confiáveis, claro, né? Gente, o estudo, os grupos de estudo da casa espírita, procure estudar, procure compreender o caminhar espiritual. Como que você surgiu como espírito? Qual foi o seu caminhar até aqui? Não, não assim, de uma forma muito específica, mas o que é comum, né, a todos nós espíritos imortais. Como que isso acontece? Como que é o processo de desencarnação? Quais são as implicações das situações que eu faço, dos sentimentos que eu ainda estou cultivando? Então a gente precisa estudar, buscar compreender, entender, porque são ferramentas maravilhosas que o mestre nos ofereceu e nos oferece, é assistência espiritual, entende? Essas ferramentas do estudo, do conhecimento, para a nossa elevação, para a gente errar menos, para a gente acertar mais do que a gente erra, sabe? Então, a gente precisa buscar, buscai, batei, né? Então, a gente precisa fazer essa busca, pedir. E aí tem uma passagem Paulo de Tarso ele propõe para a gente em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 18. Olha que importante que o Paulo de Tarso falou já para a gente. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Isso ele falando para os Efésios, mas a gente sabe que é para a gente agora, né? Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Sejam cheios do Espírito. Olha o que Paulo de Tarso está falando para nós. Cuidado, seja cuidadoso no seu modo de vida. Não viva como insensato. Aproveite as oportunidades nestes dias maus. Olha, parece que ele está falando para a gente agora. O que são dias maus? Dias de dificuldades. Que a gente aproveite todo o aprendizado espiritual possível e imaginável diante das circunstâncias difíceis. Aproveite, aproveite todas as oportunidades. As dores, os momentos de dor são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. É porque alguma situação ali eu ainda preciso dar conta. Eu ainda preciso transformar, transmutar. Aproveitemos, irmãos, que a gente não fique maldizendo as situações. Que maldizer as situações é vibrar negativamente e a gente se afasta do bem, a gente se afasta das vibrações positivas, das vibrações de amor. Vamos ter cuidado. O trabalho é nosso. Preciso trabalhar. É dificultoso? É. É cansativo algumas vezes? É. A gente vigiar o nosso pensamento 24 horas, a gente ter vigilância nas nossas atitudes, vigiar os nossos sentimentos. O sentimento é do espírito, é nossa essência. A gente vigiar os nossos sentimentos, opa, isso aqui não está muito de acordo, né? O que está acontecendo? É o diálogo interno que a gente precisa realmente fazer. E o Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás o mérito delas, desculpa, e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Olha aqui o que está no nosso evangelho. Está dizendo para nós: trabalho, lei do trabalho, que a gente tem que trabalhar. E esse trabalho é espiritual.
esforço, perseverança, que a gente persevere na necessidade de transformação espiritual que a gente precisa fazer. Então, não tem como a gente falar em assistência espiritual sem colocar para nós a necessidade do trabalho. O que que nos compete? A gente começa a reconhecer e entender que os irmãos estão ao nosso redor, os benfeitores estão ao nosso redor para nos amparar, nos auxiliar, não fazer o trabalho por nós. E no livro O Consolador, na questão 226, o Emmanuel esclarece para a gente começar a encerrar a nossa reflexão. Olha, os mentores do além poderão apontar-nos os resultados dos nossos próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que já recebemos por meio de misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. Os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os nossos. E cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhar sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal, esforçando-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque, de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. E assim, irmãos, esse texto, essa resposta do livro Consolador, resumiu tudo que a gente tratou aqui na noite de hoje. O esforço. E que o Pai está sempre conosco. E o Mestre Jesus está sempre conosco. Se a gente tem nosso pensamento voltado para Deus, para o amor, em momento algum vai faltar para nós a inspiração da bondade divina. Jamais vai faltar, jamais. Então, o que que fica para nós, né, de reflexão, para mim, para todos nós, né? Que a gente confie, confie. Fé é confiança. Fé é sinônimo de confiança. Como no livro dos Espíritos nos fala, no Evangelho nos fala que a fé é a primeira virtude a ser trabalhada. Fé. Fé, esperança e caridade. Porque a esperança e a caridade são filhas da fé. Então, que a gente trabalhe essa confiança no nosso coração. Que esses irmãos estão o tempo todo nos envolvendo. A gente não está sozinho de forma alguma. Não estamos sós, de forma alguma. E esses instrutores nos orientam essa nossa viagem de elevação, eles nos amparam. Mas por mais que eles nos protejam, eles não vão tirar de nós o suor da nossa subida moral. O trabalho só compete a nós. E Jesus não parou em contemplação. O nosso irmão guia e modelo, ele não cessou, não parou de trabalhar, nunca. Enquanto esteve em nós, entre nós, ele mostrou para nós que o trabalho não para. Mesmo nas situações mais difíceis, o trabalho espiritual não para. Ninguém deve ficar esperando essa visitação desses mensageiros divinos. A gente não deve ficar esperando que eles façam por nós ou nos digam o que fazer, porque eles não vão fazer isso. Porque isso paralisaria as nossas mãos. Isso não é o que vai acontecer jamais. E como disse Jesus, para a gente poder ficar com essa passagem na nossa mente, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Repetindo, aquele que me segue não andará em trevas, não andará sozinho,
tampouco estará na escuridão, mas terá a luz da vida. A luz da vida é a luz espiritual, a iluminação espiritual, consciencial, a iluminação dos nossos corações. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, possa nos amparar, nos dar força diante das nossas dificuldades, né? Diante das nossas imperfeições. Mas estamos todos juntos, né? Estamos todos juntos uns com os outros. E a assistência espiritual, ela vem de todas as partes. Na casa espírita, vem através dos trabalhos da casa espírita. A assistência espiritual vem dos estudos, do passe, do tratamento, do atendimento fraterno, vem, enfim, dos nossos irmãos que nos acolhem nos momentos de dificuldade, os encarnados e dos desencarnados. Então, vamos nos elevar em agradecimento, né? Vamos agradecer por tudo isso que o Pai nos oferece, pela sua infinita misericórdia. Pai amado, obrigada por todo o amparo espiritual que a gente recebe constantemente. Obrigada por ter enviado para junto de nós o nosso Mestre Jesus, que nos mostrou exatamente o caminho que precisamos seguir. Obrigada, Pai, pela vida. Obrigada por nos amar tanto e por nos oferecer todo o auxílio de que necessitamos para a nossa caminhada. Que o seu amor possa cobrir todo o nosso universo, que possa cobrir o nosso planeta. Que as suas bênçãos de luz e amor possam envolver todos esses irmãos, trabalhadores incessantes da seara do Mestre Jesus, trabalhadores do Senhor, Pai. Que eles possam ser iluminados, envolvidos e amparados pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite, uma noite abençoada, e que a gente consiga fazer bastantes reflexões na nossa caminhada e todos os dias, sabe? Porque a gente está aqui para isso, né? Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus.